Hoje nós começamos uma série de mensagens intitulada Contra a Corrente, o chamado da igreja em tempos estranhos. Nós vamos fazer vários sermões durante os próximos domingos sobre este tema, tá bom? Olha só o que diz a palavra. Portanto, meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês se ofereçam completamente a Deus, como um sacrifício vivo, dedicado ao seu serviço e agradável a Ele. Esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. Não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim, vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável. Vamos imaginar que você está num lugar estranho, numa cidade estranha, você não conhece, e você quer almoçar. E aí você vai procurando ali, encontra 3 restaurantes. 2 deles estão meio vazios. Não tem muita gente ali. E um deles está lotado. Tem até fila de espera. Em qual restaurante você entraria? Qual deles? Já pensou? Se você respondeu que você entraria no restaurante que está lotado, ele está cheio, bom, esse deve ser bom, né? Está todo mundo lá. Você provavelmente seja uma pessoa que está dentro do efeito manada. Essa expressão, efeito manada, descreve uma prática, um costume que as pessoas têm de seguirem a maioria. Se todo mundo está fazendo, eu também vou fazer. Esse termo é efeito manada, porque vocês já viram uma manada aí disparada? Eles vão todos na mesma direção. Já viram isso? Vai todo mundo ali atrás. E aqui, nesta figura, você vê o que pode acontecer muitas vezes quando nós seguimos o efeito manada. Às vezes a gente pode cair num precipício. Está todo mundo fazendo, eu vou fazer, aí eu acabo me lascando, para usar uma expressão teológica. Sabe por quê a gente tem essa tendência de fazer o que todo mundo está fazendo? É porque é mais fácil psicologicamente. Não preciso pensar, porque pensar às vezes dói. Pensar é complexo, né? Então, eu prefiro fazer o que todo mundo está fazendo. Já ouviu falar assim, na cor da moda? Olha, nesta primavera, a cor da moda é essa. E você não tem uma roupa daquela, principalmente as mulheres que gostam de pensar nisso, porque o homem usa qualquer cor. Né? Mas mulher gosta de dizer, não, isso não está na moda. Aí você vai comprar. E por que é a cor da moda? Você paga o triplo do preço. Porque é a cor da moda. Está todo mundo usando aquilo. Você lembra do morango do amor? Aquilo virou uma febre. Todo mundo queria, até a minha filha que trabalha com doces artesanais, bolos artesanais, todo mundo queria que ela fizesse aquilo. E eu experimentei e não gostei. Prefiro maçã do amor. Eu acho que nem até saiu de moda aquilo, né? Mas todo mundo está fazendo, então eu tenho que comprar. E estavam vendendo aquilo até a R$35 um morango do amor. Eu, para minha posse, aqui na igreja, eu fui com a Valéria, minha esposa, nós fomos comprar um blazer para mim. Aí fomos às lojas, etc, estava olhando, aí eu reparei que as golas do blazer eram largas. E eu falei, mas esses blazers não são antigos? Porque é larga. Porque lembra que antigamente a gola do terno era grande, depois foi diminuindo, ficou fininha, e agora voltou. E eu falei, não, é porque voltou na moda agora. E eu pensei, puxa, eu devia ter guardado aquele externo, vai e vem, mas todo mundo está na moda. Então, vamos fazer aquilo. Então, nós vivemos em um mundo que tem um curso poderoso de pensamentos, valores. O mundo em que nós vivemos cria valores para todos nós. E a gente é obrigado a segui-los. E aí é mais fácil cantar igual o Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar. Está todo mundo fazendo, deixa a vida me levar.
E eu intitulei essa mensagem Ouse Ser Diferente, e o título da série é Tempos Estranhos, porque nós estamos vivendo tempos estranhos. Estranhos na sociedade em que vivemos. Hoje de manhã a gente estava falando aqui, por exemplo, a inteligência artificial. Aquilo é uma beleza, mas é estranho, não é? Quando eu ando de metrô, eu fico contando quantas pessoas não estão olhando para o celular. E aí é 2 ou 3 pessoas. Todo mundo fazendo isso. Não é estranho, não é? Veja só, e estranho dentro da igreja também. Porque a igreja evangélica do nosso tempo, ela é totalmente estranha. Tem coisas acontecendo nas igrejas por aí que é de arrepiar. Nós estamos vivendo uma época de pós-verdade. Ou seja, a verdade não é objetiva. A verdade é aquilo que eu acho que é verdade. Então, se eu não concordo com você, eu fico com a minha verdade. Lá nos Estados Unidos, agora eles estão vivendo uma crise, uma epidemia de sarampo. Sarampo. Porque tem gente que é contra a vacina. Tem gente dizendo que a Terra é plana. Não tem? Terra plana. Nós vivemos uma cultura de ódio e cancelamento. Se você está olhando lá no seu Zap, se você está olhando lá no seu Face, no seu Instagram, e não concorda com o que o cara fala, você o que faz? Cancela. Não quero mais ouvir esse cara. Não há mais diálogo. É ódio. E muito evangélico envolvido nisso. Tem uns crentes bocudos aí que eu vou te falar. Eu tem um grupo de batistas brasileiros, eu faço parte do grupo. Aí uma pessoa lá colocou alguma coisa e eu fui contra. A mulher me xingou. Não é estranho. Nós vivemos numa época de individualismo radical. Cada um no seu cantinho, cada um no seu quadrado. Cuida da tua vida que eu cuido da minha. Não existe mais comunidade, há um colapso da comunidade. A não ser que você ache que os seus seguidores no Facebook, no Instagram, são seus amigos. Sabe aquele cara que fala assim, eu tenho mais de 1000 amigos no meu Instagram. Vai pedir dinheiro emprestado para um deles. Liga para um deles às 2 da manhã pedindo para levar você no pronto-socorro. Eu não quero amigo. Isso é coisa do nosso tempo. A amizade virtual. Isso é estranho. Para mim é muito estranho. Uma sociedade materialista. A gente vale pelo que tem. A gente está sempre consumindo. Ainda que com esse nosso materialismo nós estejamos acabando com o planeta. Nós estamos acabando com o mundo. Uma época de polarização política radical. Nas últimas eleições, muitas igrejas se dividiram por causa da pessoa em quem votavam. Tinha que votar naquele que o pastor ensinava. É isso. As pessoas acreditam em qualquer coisa hoje. É após verdade. Uma época de crentes nômades. Crente que uma hora está num lugar, outra hora está noutra. Ele é nômade. Não tem mais a minha igreja. Aqui eu vou me doar por essa igreja. Não, isso não existe mais. Uma época de ativismo vazio. Ativismo. Vamos fazer. Tem que animar o povo. E vai fazendo um monte de coisas, mas que não leva a nada. Vamos levar um show. Vamos fazer um show na igreja. Enche. Convida lá o fulano de tal para cantar. Enche. Aí no dia seguinte está tudo a mesma coisa na vida da igreja. Há uma crise de esperança. Eu tenho ouvido com muita frequência pessoas aí, não na igreja não, aí fora. As pessoas dizendo o que vai ser do mundo. O planeta vai acabar em guerra. Há uma falta de esperança. O mundo vive em ansiedade, medo e desesperança. A esperança tem sido trocada por distração, por escapismo ou cinismo. Isso que eu considero estranho. Os tempos estranhos que nós estamos vivendo. E em tempos estranhos, eu quero começar esta série dizendo, ouse ser diferente. Esse é o primeiro sermão. Seja diferente. E eu falo de ousadia porque nós vivemos numa época em que ser diferente é quase um pecado. Há uma pressão sobre todos nós para pensar igual, para agir igual, para acreditar nas mesmas coisas que a nossa cultura está pensando. As redes sociais ditam o que é sucesso. A mídia molda valores. E até no meio religioso, muitas vezes, nós nos curvamos ao espírito da nossa época. Mas, gente, a fé cristã nunca foi sobre seguir a maré.
A fé cristã foi sempre nadar contra a correnteza. Nós sempre nadamos contra certas coisas que o mundo oferece. O chamado do Evangelho é viver contra a corrente, mesmo quando isso significa ser minoria. Eu sou de um tempo em que, por exemplo, eu era o único crente da minha classe na escola. Eu lembro que as pessoas me falavam, mas escuta, você é o quê? Eu sou batista. Mas o que vocês fazem lá? Como é que é isso? As pessoas não entendiam. Porque era minoria. Eu tinha um amigo não, um colega de escola, que me chamava de crente. E ele falava assim, ô crente! Ô crente! Com aquele jeito assim meio sarcástico. Né? Era minoria. Hoje, tem crente para todo lado, né? Tem igreja para todo lado. Fala-se assim do crescimento de crentes no mundo. Eu ouço aí estatísticas, 30% da nossa sociedade. E eu fico pensando, melhorou ou piorou? Está melhor o mundo? Não sei. Então, para provar isso que eu estou dizendo, eu li aqui Romanos 12, 1 e 2. Ouse ser diferente. E ousadia, que é fruto da motivação certa. Você tem que ter a motivação ser certa. Olha o que diz a palavra do apóstolo Paulo. Portanto, meus irmãos, portanto é porque ele já estava falando de outras coisas nos 11 primeiros capítulos de Romanos, que ele fala da salvação, da graça de Deus, da justificação, fala um monte de coisa maravilhosa. Aí ele diz, portanto, meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês, e aí ele prossegue, eu peço, a ousadia de ser diferente neste mundo não começa com uma ordem seca, vocês têm que ser diferente, mas com um apelo até comovente de Paulo, que fala da misericórdia de Deus por nossas vidas. Então, nos 11 primeiros capítulos, Paulo explicou sobre a graça de Deus, sobre a misericórdia, sobre a justiça de Deus reveladas em Cristo Jesus. E ele fala, por causa desse amor, em função de tudo aquilo que Deus fez por vocês, eu peço a vocês. Então, note bem, a nossa motivação para ser diferentes não é legalismo, não é ficar impondo regras e nos obrigando como se nós estivéssemos num quartel. Eu tenho que ser diferente. Mas é uma gratidão. Gratidão por causa da grande misericórdia de Deus. A coragem flui da graça que recebeu. Deus fez algo tão extraordinário para nós que nós não vamos nos conformar com o que está por aí. A graça é tão grande que nós vamos seguir os valores do Senhor. Sem entender misericórdia, viver de forma contracultural, contra a cultura que nós estamos vivendo, será um fardo pesado e insustentável. Ousadia também de uma vida radical de adoração. Se ofereçam completamente a Deus como um sacrifício vivo, dedicado ao seu serviço, ou seja, santo, né? Sacrifício santo e agradável a Ele. No Antigo Testamento, os sacrifícios eram de animais mortos. O animal não era sacrificado vivo, ele era morto. Mas nós somos chamados aqui para sermos um sacrifício vivo. Um sacrifício vivo oferecido a Deus. Isso significa que a nossa entrega não é um evento único. Porque um sacrifício morto, ele é colocado ali, é feito, acabou. Mas o nosso sacrifício é vivo. É um estado contínuo. É morrer para o eu todos os dias e viver para Cristo. Esse é o sacrifício vivo. Nós somos um corpo. A espiritualidade envolve aquilo que a gente faz com o nosso corpo. Nós somos alminhas. Nós tornamos tudo assim muito abstrato. A espiritualidade, esse sacrifício vivo, é aquilo que nós fazemos com o nosso corpo. Ou seja, os nossos olhos, as nossas mãos, os nossos pés, os nossos lábios, sexualidade, recursos, tudo em nós é um sacrifício para Deus. Eu gosto muito daquele hino do Inário. Usa, Senhor, todo o meu ser para teu louvor. Mãos, pés, voz, tudo consagro a ti. O nosso sacrifício é naquilo que a gente pode tocar, no prático. Então, as pessoas sabem quem eu sou por aquilo que elas veem em mim. Hoje pela manhã a gente estava falando um pouquinho sobre palavrão. Né? Por que a gente não fala palavrão? O que eu tenho feito com as minhas mãos?
Como elas têm sido usadas? Meus pés, onde eu tenho ido? O que eu tenho visto? E assim por diante. A adoração não acontece só dentro da igreja. Ela acontece na segunda-feira, lá no meu trabalho. Na terça-feira, na minha casa. Na quarta-feira, quando eu estou nas minhas redes sociais. Toda a vida se torna uma adoração. Isso é um sacrifício vivo diante de Deus. Ousadia também de pensar diferente. Não vivam como vivem as pessoas deste mundo. A tradução mais conhecida diz: não vos conformeis com este mundo. Você já viu aquele molde? Aí você pega uma massinha, você coloca ali, pressiona, aí aparece aquela aparência ali. Né? Isso é um molde. Mas é uma coisa puramente externa. Eu posso ser parecido com o mundo. Não, os meus valores não podem ser os valores do mundo. Eu não posso falar como o mundo fala. É a coragem mais necessária que existe, é a coragem da nossa mente. A conformidade começa na nossa mente. É aceitando as ideias, é os pressupostos, as narrativas que o mundo nos oferece, sem questioná-las. Entende? Você percebeu? Às vezes a gente vai na manada porque não quer questionar, é melhor fazer o que todo mundo faz, acreditar no que todo mundo fala e coisas desse tipo. Mas a Bíblia diz: transformai-vos pela renovação da vossa mente. Não tomem a forma, mas se transformem. A palavra aqui, transformai-vos, na língua que foi escrita a Bíblia, que é o grego, que foi escrito o Novo Testamento, é metamorfose. Passem por uma metamorfose. Significa uma mudança da forma, de dentro para fora. De dentro para fora. Olha essa figura aí. Você está vendo como uma borboleta, antes de ser borboleta, ela é um casulo. Você tem até medo de pegar. Aí ela passa por uma transformação e vira uma borboleta tão linda que todo mundo... Tem gente que até coleciona borboleta. É isso que... Sabe, quando a gente vai a Cristo, a gente vai como um casulo. A gente vai um aspecto feio. Temos vícios, padrões de pensamento, de linguagem, atitudes. E aí a gente vai sendo transformado. Eu já disse que hoje eu sou muito melhor do que no dia que eu me converti. Mas sou muito pior do que deveria ser. Isso acontece com todos nós. Nós estamos num processo de santificação, melhorando. Sempre melhorando em Cristo Jesus. Isso é metamorfose. Então a gente vê as coisas do mundo, os valores deste mundo. Tem muita coisa boa, muita coisa maravilhosa neste mundo, mas tem muita coisa ruim. Aí você vai perguntar, mas isso aqui está certo? Esse modo de agir está certo? Por que está certo? Isso é verdade? Isso que está falando aqui é verdade? Transformai-vos pela renovação. E como é que isso acontece? Pelos exercícios espirituais. Pela prática de você se colocar diante de Deus, pela leitura da Bíblia, pela oração. Estarmos aqui na igreja é um exercício espiritual. Você está ouvindo a palavra, você está cantando hinos, você está vendo seus irmãos. Então, quando você tem a palavra no seu coração, você tem mais senso crítico do que vai acontecendo. Você não vai na conversa daquela pessoa lá que é formador de opinião. Você consegue questionar aquilo, porque a palavra vem no seu coração. A batalha pela diferença é, antes de tudo, uma batalha da mente. Não podemos esperar ter um comportamento contracultural se a nossa mente estiver consumindo e acreditando nas mesmas coisas que todo mundo aí acredita. Porque a voz do povo não é a voz de Deus. Observe várias passagens da Bíblia que a maioria não estava de acordo com a vontade de Deus. Dê uma olhadinha na Bíblia. E, finalmente, a ousadia é premiada. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável. A ousadia de ser diferente não é ser diferente por ser diferente, mas ela tem um propósito, que é experimentar a vontade de Deus. Então, à medida em que nós nos aproximamos dos planos de Deus, dos valores de Deus, nós vamos descobrindo a vontade de Deus. Porque eu sei que tem muita gente que tem essa preocupação, qual é a vontade de Deus na minha vida? O mundo acredita que a vontade de Deus seja uma coisa chata.
Mas Paulo, aqui na palavra, ele chama a vontade de Deus de uma coisa boa. Uma coisa que, quando experimentada, traz deleite, satisfação, contentamento para a nossa vida. A vontade de Deus é boa. É boa. A gente acha que a nossa vontade é boa, mas o nosso coração é enganoso. A sociedade mente para nós. Boa é a vontade de Deus. Paulo diz que a vontade de Deus é agradável. Ela denota aquilo que é intrinsecamente bom, benéfico, útil, gerador de bem-estar. Quando você está na vontade de Deus, seja em qualquer área da sua vida, a sua vida é bem-sucedida. Irmãos, imaginam quantas pessoas hoje vivem numa situação tão deprimente, porque fizeram a sua vontade, aquilo que dava mais lucro, aquilo que era mais fácil, e agora estavam pagando o preço. A vontade de Deus é agradável. Quem faz a vontade de Deus, coloca a sua cabeça no travesseiro e dorme em paz. Não tem rabo preso, não tem nada escondido no armário. A vida dele é isso. E a vontade de Deus é perfeita. É um termo muito rico esse termo aqui. Não significa que é sem falhas, mas ela é completa. A vontade de Deus é completa, ela é madura. A vontade de Deus nos faz cumprir os propósitos dele para a nossa vida, a razão pela qual nós existimos. A recompensa de ser diferente é conhecer e desfrutar a vida o melhor possível. A vida vivida no centro da vontade de Deus. Então, onde a gente precisa ter coragem para ser diferente? No uso do seu tempo e do seu dinheiro. Essa é uma das causas. Enquanto o mundo prega, gaste em você mesmo, adquira o que você puder. A contracorrente é a generosidade, é o investimento no reino de Deus. Ajudar o próximo, pensar nos outros. Aquilo que o presidente dos Estados Unidos está dizendo, America First. Primeiro os americanos. E há muitos crentes lá apoiando ele. Mas quando a Bíblia diz que primeiro a humanidade é nosso mundo. Eu não tenho que ser americano, ser uruguaio, ser africano. É um ser humano. Hoje se gasta milhares de dólares ou bilhões com armas, enquanto milhões e bilhões de pessoas passam fome. Onde nós precisamos coragem de ser diferente? Na nossa sexualidade, nos nossos relacionamentos. Enquanto o mundo prega, faça o que você sentir vontade de fazer, a contracorrente é a pureza, é a fidelidade, é o compromisso. Nós precisamos ter coragem de ser diferente na busca do sucesso e da felicidade. Enquanto o mundo prega, suba a escada, coloque-se no alto, custe o que custar. A contracorrente é o serviço humilde e o contentamento em Cristo. Nós falamos aqui há 15 dias ou 14 dias sobre servir. Nós precisamos coragem para ser diferentes no engajamento com a cultura. Enquanto o mundo prega o cancelamento e o ódio, a contracorrente é o amor aos inimigos, o perdão, a comunicação da verdade com graça. E sobre tudo isso, nós vamos estar falando futuramente. Então, terminando, muitas vezes quando falamos em não nos conformarmos com este mundo, ou ser diferentes, a imagem que vem na nossa cabeça é de pessoas amargas, pessoas antissociais, pessoas que se isolam no mundo com um ar de superioridade, criando uma lista interminável de regras estranhas. Estranhas. Isso a gente vê muito nas igrejas. Muita regrinha. Pode, não pode? Ser crente muitas vezes é ser esquisito. Basta você ver o que se acontece por aí. Ser crente não é ser esquisito. Né? Irmãos, ter a coragem de ser diferente não é cultivar maneirismos estranhos. A gente pensa isso. Ah, eu vou ser diferente. Ah, então, qual o comprimento da minha saia? Qual o corte do meu cabelo? Pode ou não pode usar pó de arroz? Pó de arroz, né? Isso é bom, hein? Tem alguém aqui que usa pó de arroz ainda? Os mais novos nem imaginam o que é. Não é criar uma subcultura paralela que só nós entendemos, porque parece que para você ser crente hoje você tem que sair, tem que deixar de ser brasileiro. Você não pode gostar de futebol, você não pode gostar das nossas músicas, das nossas tradições, da nossa comida, festa junina, então ser diferente não é ser a polícia moral da sociedade, sempre apontando o dedo. Mas nós somos a polícia da moralidade. Isso não é ser diferente. Ah, está vendo? É o fio dos tempos. Aquela chatice toda.
Eu tenho que me afastar do mundo para não ser contaminado do mundo. Isso é ser crente. Isso é ser diferente. Aí a gente pega a luz, a vela, e coloca um balde em cima da vela para não iluminar. Fica tudo lá dentro do balde. A gente fica tudo na igreja. Irmãos, aqui nós só estamos treinando. Aqui é o intervalo. Teve uma semana brava, não teve? Chegou na igreja, você orou, você ouviu a palavra, abraçou seus irmãos, maravilha. Vamos lá para a segunda, voltar para o jogo. É isso. Ser um ser humano que funciona como Deus originalmente nos projetou, cheio de amor, de justiça, de graça, de verdade. Ser diferente é viver de uma forma que quando as pessoas olharem para nós, não vejam primeiro um esquisitão, mas vejam um vislumbre de uma maneira melhor, mais plena e mais humana de viver. E por fim, elas vejam Jesus em nós. Eu sempre sonhei em ter uma igreja diferente. Nunca tive. Talvez nunca venha a ter. Mas quando a gente olha para o que está acontecendo hoje, em muitos locais, a gente tem que ter uma reação, irmãos. Vamos ser diferentes. Diferentes. E aí a gente vai atrair o mundo. Hoje os crentes têm sido odiados. Vocês sabem disso. Nós somos a luz do país. Vamos ser diferentes.